Bom dia a todos. Agradecemos a prestimosa e agradável presença de todos os ouvintes aqui junto à cidade de Londrina, aqui no Paraná, neste domingo 13 de março de 2011, quando então desenvolveremos o ciclo de palestras 2012, Ano do Alinhamento Galáctico, a grande viagem e faça com que sua luz brilhe. Dividiremos nosso encontro em 3 momentos. Agora, na parte da manhã, teremos a primeira palestra, a qual deverá se desenvolver aproximadamente até às 12 horas. Quando então abriremos um recesso para o almoço. Em seguida, às 14 horas, retornaremos às nossas atividades. Depois da segunda palestra, cederemos então um novo intervalo. Haverá uma oportunidade para que vocês façam uma reflexão sobre os assuntos abordados e reiniciaremos a etapa final do nosso evento às 16h30, com a palestra horária do nosso encontro. Bem, dito isso, permitam-me então introduzir o nosso primeiro convidado de honra do dia. Ele exerce a atividade de professor na área de Física desde o ano de 1993. É graduado em Física e pós-graduado em Física e Matemática. Sagrou-se mestre em Física pela Universidade Estadual de Londrina, aqui do Paraná, em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Sua jornada pela vereda investigativa dos mistérios e fenômenos das capacidades e possibilidades do ser humano iniciou-se com um curso de Parapsicologia nos idos de 1986. É profícuo pesquisador dos conhecimentos gnósticos desde 1987 e realiza pesquisas a partir do ano de 2002 sobre os benefícios do jejum consciente, tendo, inclusive, realizado o conhecido processo dos 21 dias no ano de 2003. Sincero pesquisador interessado na união entre ciência e espiritualidade, hoje desenvolve um intenso trabalho com o ser, Sistema Energético de Resgate, o qual visa abrir os arquivos de vidas passadas e ou futuras, trazendo a possibilidade de mudança interna e o despertar da consciência para a humanidade. Convidamos a comparecer diante deste humilde parlatório para falar-nos a respeito de 2012, Ano do Alinhamento Galáctico e suas transformações no ser humano, o professor Gilberto Franzoni. Bom dia a todos. Nós estamos aqui para passar uma mensagem para vocês. Uma mensagem de luz, uma mensagem de amor, uma mensagem de liberdade. É nosso objetivo que vocês tenham uma compreensão do processo de ascensão. Nós estamos vivendo um momento de transformação no planeta Terra. O planeta Terra hoje evolui para uma nova etapa. Uma etapa de ascensão espiritual. Assim também nós estamos trabalhando internamente, e essa é a proposta desse encontro, para que, trabalhando internamente, façamos um processo de evolução interna, em particular, em comum acordo, em processo vibracional de sintonia com o planeta. É necessário a compreensão de alguns instrumentos de poder, alguns instrumentos que possibilitem a nossa ascensão. O nosso tema, o nosso foco principal é o ano de 2012 como alinhamento galáctico, então um ano de mudança na vibração do planeta e na vibração das pessoas. Nós temos para essa data um evento que é a preparação de Natal do ano de 2012, a qual nós vamos falar mais detidamente durante a palestra. E temos também instrumentos de grande potencialidade para a transformação interna, que são as leis da renúncia e do perdão. Nas nossas pesquisas, nós temos observado que nós repetimos muitas vezes as nossas etapas. E esse momento é um momento de reencontro. Provavelmente nós já combinamos esse reencontro há centenas de anos, milhares de anos. Hoje, nós pretendemos passar para vocês algumas informações. Basicamente, uma mensagem. A minha função aqui hoje a minha função é de mensageiro. Nós temos aqui como tema da nossa palestra 2012, o ano do alinhamento galáctico. Nós temos algumas informações para passar para vocês
sobre 2012 e da importância desse ano. É claro que o trabalho interno ele é diário, é constante. No entanto, 2012 tem um momento especial, no tempo e no espaço que é necessário que nós conheçamos. Para isso, nós vamos organizar um evento que nós vamos falar mais detalhadamente durante a nossa palestra, que se chama Preparação para o Natal de 2012. Por que preparação para o Natal? Porque é justamente próximo ao Natal de 2012 que acontece o alinhamento galáctico. Nós temos essa informação para vocês do dia preciso que isso vai acontecer, já previsto pelo povo maia. Essa informação vem do senhor Wiracocha, que entre o povo maia foi conhecido como Quetzalcoatl. Nós temos aqui na nossa página da internet, algumas informações, inclusive essa palestra vai estar nessa página. Nós, aos poucos, nós vamos organizando essa página para colocar a informação de vídeo e a informação escrita também do que nós vamos falar aqui. Temos também para vocês informações de como nós podemos proceder para realizar dentro de nós a grande obra. Realizar dentro de nós um trabalho de limpeza e um trabalho de elevação espiritual. Alguns instrumentos, algumas ferramentas, como a lei da renúncia e a lei do perdão, que nunca estiveram presentes no planeta Terra, hoje foi, nesse exato momento, em decorrer dos processos energéticos que nós estamos vivendo agora, foi permitido a abertura. Da mesma forma, a chama violeta. A chama violeta também, por esses processos de abertura do portal galáctico, é que ela está presente para que nós, com rapidez e agilidade, conseguimos fazer o nosso processo de elevação espiritual. Para começar a nossa palestra, nós temos algumas questões fundamentais. A primeira questão é: quem somos nós? E por que estamos nesse planeta? Essa é uma pergunta que provavelmente vocês já se fizeram, e eu também fiz essa pergunta. E toda vez que nós fazemos uma pergunta, o universo dá um jeito de responder para a gente. E comigo foi assim. Eu fiz essa pergunta por volta dos 21 anos, e por volta dos 33 anos eu obtive a resposta. Da mesma forma, acredito que vocês também vão responder, vão ter a resposta. É claro que hoje nós vamos dar para vocês algumas informações sobre isso e pode já auxiliar vocês nessa questão. O que são níveis vibracionais? Nós vamos passar a informação para vocês de como nós vemos o universo. O universo para nós, ele existe em muitos níveis vibracionais. Esses níveis vibracionais são as chamadas dimensões. Essas dimensões existem. Nós não as percebemos porque os nossos olhos físicos, os nossos sentidos estão atrofiados. Aqui surge a ideia do que as pessoas chamam de percepções extrasensoriais. Então, o que são as percepções extrasensoriais? Por exemplo, a clarividência. É a extensão do nosso olho para outras faixas de vibração. O nosso olho consegue observar apenas uma gama de vibrações. A clarividência vai além. O que é a clareaudiência? É a mesma função do nosso ouvido, só que é escutar outras faixas de vibração. Então, nós temos, para poder entender esse universo de múltiplas frequências, também que entender que as nossas percepções estão atrofiadas e que é necessário que nós despertemos essas percepções. Despertemos os nossos chakras, refazemos o nosso alinhamento físico, nosso alinhamento energético. Aqui também cabe para vocês uma proposta desse realinhamento que eu vou
falar no decorrer da palestra. O que é um elemento denso e como ele é criado? O elemento denso já foi muito falado de elemento denso em algumas religiões, por exemplo. Ele é chamado de pecado. Em outras culturas, por exemplo, na cultura antiga, na cultura egípcia, ele é chamado de demônios vermelhos de Sete. Dentro da estrutura gnóstica, do conhecimento gnóstico, é chamado de ego, defeito psicológico, agregado. Então tem muitos nomes para o que nós estamos chamando de elemento denso. A nossa ideia aqui é dar uma visão científica, uma visão mais aprimorada, uma visão mais atualizada para este momento. Não que o conhecimento divulgado anteriormente esteja errado, não é isso. A ideia é colocar a informação de acordo com a vibração do momento. Então, hoje nós vibramos na era de Aquário. A era de Aquário é a era da informação, a era da abertura de arquivos, é a era da tecnologia. Então, também nós passamos a ter uma visualização do universo de uma forma diferente, de uma forma estruturada matematicamente, de uma forma estruturada cientificamente. Essa é a visão que eu pretendo passar para vocês hoje. Nós vamos traçar paralelos entre a visão científica e a visão espiritual e a visão mística. É claro que em determinados momentos nós vamos estender a visão científica, porque a nossa ciência vai até um determinado ponto, porque a nossa ciência é materialista. A nossa ideia é utilizar termos científicos e avançar além. O elemento denso, portanto, ele existe dentro de cada ser humano. E ele foi criado ao longo das várias etapas do planeta Terra. Que etapas são essas? Alguns chamam de vidas, outros chamam de encarnações, e assim por diante. Nós temos, com certeza absoluta, todos nós que estamos nessa sala aqui, dezenas, centenas de experiências físicas, centenas de vidas. Os espíritas estão bastante avançados nessa visão. No entanto, os espíritas têm também um conhecimento limitado das coisas. Nós aqui pretendemos dar para vocês uma informação que vai além do que os espíritas falam de retorno, reencarnação. A nossa intenção é dizer para vocês que vocês, além de ter vidas passadas, também têm viajado pelo universo. Que vocês são viajantes do universo. E que vocês estão aqui, nesse momento, numa breve experiência. Essa breve experiência pode estar durando milhares de anos para alguns, que chegaram na época de Cristo, ou centenas de milhares, pessoal que chegou na época da Atlântida, ou milhões de anos para aqueles que chegaram na época da Lemúria. Isso nada mais é do que um piscar de olhos para nós, ou para o nosso ser interno. Nós considerável, porque por isso que eu falei para vocês de que esse é um encontro, mas parece um reencontro. Muitos de vocês chegaram na mesma época em que eu cheguei. Muitos de vocês vieram para cá para ter essa experiência. Muitos de vocês conseguiram se estabelecer em corpos há milhões de anos. Isso também é um item da nossa palestra. A abertura de arquivos passados. Por que nós colocamos eventualmente como futuros? Porque nós entendemos que passado e futuro se repetem. Nós trazemos para vocês aqui as bases de um trabalho interno. Nesse ponto eu vou citar Samael Aun Weor. Samael nos diz que as bases do trabalho interno podem ser resumidas em 3: nascer, morrer e sacrifício pela humanidade. O nascer é puramente sexual, é aprender a trabalhar com as suas energias. Esse é um ponto-chave, importantíssimo de ser pesquisado, de ser estudado. Vocês vão encontrar essa informação de forma precisa no livro Matrimônio Perfeito. O Matrimônio Perfeito é um livro que está de forma gratuita na nossa página na internet. Vocês podem acessar, baixar esse livro e fazer essa leitura.
Muitos de vocês já conhecem, sabem do que eu estou falando. Mas basicamente, o nascer é o trabalho com as energias sexuais, as energias de transmutação alquímica. O morrer é morrer em si mesmo. É claro que não é uma morte física. A morte é psicológica. A morte é para os defeitos, que aqui nós estamos colocando como elementos densos. A maneira como nós vamos tratar os defeitos. Vocês vão entender, durante o decorrer da palestra, como é que esse elemento surge. Como é que ele se estabelece dentro de nós. Esse é um dos nossos objetivos. E o sacrifício pela humanidade é, segundo as informações que nós temos, transmitir o conhecimento para os outros seres humanos. Basicamente a ideia é despertar a si mesmo e na sequência do seu despertar ou durante o seu despertar transmitir o conhecimento para os outros, ou seja, um vai acordando o outro de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas capacidades. Isso também já foi combinado, tá? Mais ou menos há uns 20 milhões de anos que nós combinamos isso. O que é quociente de luz e como aumentá-lo? Nós tivemos recentemente conversando com uma pessoa muito especial, que é a Yasmorin. A Yasmorin é uma australiana que vem ensinando, passando a informação do viver de luz. O viver de luz, basicamente, é que a pessoa não há necessidade de alimento sólido. A pessoa pode viver sem comida. E Yasmorin vive sem comida há 17 anos. E o mais interessante é que ela é fofinha, assim, igual a gente. Eu cheguei perto dela, abracei ela, então ela é uma pessoa normal, como nós. Extremamente esclarecida e de uma energia maravilhosa. A Yasmorin está trazendo uma das informações precisas para este momento. Ela está trazendo a informação que já foi vivida há muito tempo atrás. Essa informação do viver de luz ou do viver de prana é uma informação que vem da Lemúria, que vem de antes da queda. Os lemurianos, antes da queda, viviam dessa forma, sem comer. Podia comer uma frutinha de vez em quando, podia tomar um líquido chamado néctar, feito de flores e mel, mas basicamente podiam passar semanas sem comer. E olha que eles tinham 6 metros de altura. Então, o consciente de luz, basicamente, é o seguinte: as nossas células necessitam ser transmutadas para poder se alimentar diretamente do prana. O que vem a ser isso? Apenas respirar. Basicamente, nós vamos, na próxima etapa, ou na próxima raça que vai ser formada, não ter a necessidade de comer. Nós vamos apenas respirar. Mas esse é um processo. Esse processo é gradual e precisa ser feito de forma constante até você conseguir atingir esse nível. Então, o que é quociente de luz? Quociente de luz, basicamente, é o quanto de transformação você já conseguiu no seu interior. Exemplo, vamos supor que você conseguiu 20% de quociente de luz e 80% ainda são células normais. 80% precisa de comida, 20% já não precisa. Você pode reduzir a sua alimentação em 20%. Se no seu interior já tem 50% de células que vivem de luz, você pode reduzir a sua comida sólida em 50% e viver comendo os outros 50%. Muitas pessoas já conseguiram chegar a 100% como a Yasmorin. São 30 mil, segundo a informação que ela passou, 30 mil pessoas no mundo atualmente. Provavelmente esse número já cresceu, porque eu encontrei com ela em novembro. Como nós podemos aumentá-lo? Tem essa pergunta ali também. O consciente de luz pode ser aumentado com jejum. Jejum é a proposta também para vocês hoje. Nessa palestra nós vamos falar de jejum e quais são os benefícios do jejum, por que fazer jejum. Como surgem novos homens e novas mulheres? Os novos homens e as novas mulheres vão nascer dentro de nós mesmos. É aquilo que está no Evangelho. Quando Jesus estava explicando para Nicodemos do nascer de novo,
Nicodemos falou assim, mas como é que eu vou entrar dentro de uma mulher, nascer de novo? Basicamente, o nascer de novo é celular. Você nasce novamente dentro de você mesmo. As suas células começam a produzir um novo corpo. Vocês sabem, pela biologia, tá, que o nosso corpo se renova constantemente. Isso não é novidade. No entanto, a célula leva consigo a programação antiga. Se vocês fizerem um processo consciente de transmutação celular, a célula nova, a que nasce, é diferente da antiga. E, portanto, você tem um corpo diferente. Então, o processo consciente de transmutação do corpo é feito aqui e agora. E essas são as bases para formar um novo homem e a nova mulher. O que é o exército da salvação? Muito já se falou no exército da salvação. Mas o que ele é? Segundo as nossas pesquisas e a informação que nós temos, o exército da salvação são exatamente as pessoas que estão se transmutando. Por que ele é exército de salvação? Quem tem que ser salvo? Nós mesmos. Então nós é que vamos formar o exército da salvação dentro de nós. O exército da salvação é o exército dos Cristos despertos no nosso coração. Cada pessoa que encontra o Cristo no seu coração faz parte do exército da salvação. Encontrar o Cristo no coração é, de fato, a coisa mais importante para esse momento. Nós temos para vocês algumas formas, algumas práticas, algumas ferramentas que vão favorecer esse trabalho de vocês. E vão favorecer também encontrar esse Cristo no coração de vocês. O que tem de especial no ano de 2012? Aparentemente é um ano como qualquer outro. Acontece que nós não estamos aqui para falar de problemas, catástrofes, nada disso. O jornal fala isso todo dia, né? Então vocês não vão escutar de mim esse tipo de informação. A informação que eu tenho para vocês é que 2012 é um ano especial porque os planetas se sincronizam, o sistema solar se sincroniza com a galáxia. Da mesma forma como existe um Cristo íntimo no nosso coração, da mesma forma como existe um Cristo que representou todo o drama cósmico no planeta Terra, 2000 anos atrás, o Jesus Cristo, existe Cristos no Sol, existe Cristos na galáxia. E em 2012, o alinhamento cósmico, o alinhamento do planeta, das esferas, vai permitir a abertura de um grande portal, já previsto pelos maias. Inclusive o portal já existe, os maias já abriram esse portal certa vez. Então agora ele vai ser aberto novamente. Nós é que vamos abrir esse portal. A nossa consciência elevada, o nosso processo de elevação espiritual, o nosso entendimento do jejum, o nosso retorno ao paraíso já vivido na Lemúria é que vai abrir esse portal. Então 2012 é um ano especial por esse motivo. Existe no espaço certos alinhamentos cósmicos. Esses alinhamentos acontecem em ciclos e vocês vão ter a oportunidade de ver os ciclos, que eu vou passar um vídeo para vocês, muito bem colocado, muito bem explicado esses ciclos. O que é o ser? Sistema energético de resgate. O ser basicamente trabalha com 3 ferramentas. Primeira ferramenta, lei da renúncia. Vocês receberam um folheto, né, um papel, com 2 folhinhas, onde está escrito aí esse que a Nazilda está mostrando aqui, está escrito o ser. Nós hoje temos para vocês um exercício baseado nessa folha que está aqui. Então, o primeiro exercício é a lei da renúncia. Eu vou falar rapidamente do que significa a lei da renúncia e no decorrer da palestra nós vamos fazer o exercício. Basicamente, a renúncia é descobrir um elemento denso dentro de você, aceitar que você tem esse elemento denso, compreender que você não quer mais ele, que chegou a hora dele cair fora, dele sair do seu universo, renunciá-lo e transmutá-lo, tirando de dentro dele a essência, tirando de dentro dele a luz, tirando de dentro dele
a partícula divina que é nossa por direito. A lei da renúncia trabalha então dessa forma. É um instrumento prático, rápido, preciso, porque é isso que nós precisamos. Até 2012, a gente precisa de algumas resoluções importantes. Então nós precisamos de instrumentos rápidos, como é para nós o raio laser. Então a lei da renúncia tem a característica do raio laser. Ela é rápida, precisa e faz o efeito que você está precisando. Além da lei da renúncia, tem também a lei do perdão. A lei do perdão, ela tem a vantagem de trabalhar no tempo e no espaço, sem limitações. Mesmo que você tenha uma pessoa que já é falecida, você pode atuar com a lei do perdão. Mesmo que você tenha uma pessoa que esteja tendo problema há várias vidas com essa pessoa, você pode atuar com a lei do perdão. A lei do perdão limpa rancores, mágoas, ressentimentos, problemas muito sérios, no tempo e no espaço, independente de aonde tenha acontecido o fato. Nós também trabalhamos com um sistema de abertura de arquivos de vidas passadas e ou futuras. Eu vou falar mais detidamente porque que eu uso também futuras. Basicamente, nós estamos trabalhando de forma em conjunto com a Nasilda lá na chácara. Então, as pessoas que tiverem interesse em abrir os seus arquivos, vocês podem ligar no número que está no convite, né, que é o número da Nasilda, tem lá o meu número e o número da Nasilda, para poder participar desse exercício de abertura de arquivos. Para todos vocês e para outras pessoas que vocês convidarem, está aberto. Bom, agora é necessário que nós elevemos a nossa frequência para que vocês tenham a compreensão adequada do que vai ser falado aqui. Então, eu peço que vocês inspirem lentamente, sintam o prana entrando no corpo de vocês, busquem trazer a consciência de vocês, busquem trazer a máxima elevação espiritual de vocês, busquem trazer uma abertura de coração de vocês. Nesse momento, inspirem novamente, sinta Deus no coração de vocês, sinta o prana entrando e fazendo com que a frequência de vocês se eleve. Portanto, eu invoco agora a vossa consciência para que tenhamos um momento de iluminação mútua, onde coração se comunique com coração. O Sol, o nosso representante local, o nosso gerador de luz. O Sol também pode ser falado como o ser, um criador de cosmos, um criador do sistema solar. Também podemos usar a expressão Cristo solar. A obra a qual nós nos propomos a passar para vocês as informações é 100% solar. Todo o trabalho aqui divulgado é 100% solar. No nosso Sol é conhecido por nós, no Ocidente, como Micael, o arcanjo Micael. Micael, nesse momento, passa essa informação para vocês, de que a proposta dele é que todos vocês sejam resgatados. Micael é o nosso Deus mais próximo, é aquele que traz para nós a luz. O processo viver de luz é 100% com Ele. O processo viver de luz também é direcionado com o Senhor Jesus Cristo, assim como outros mestres de luz. Mas basicamente o processo do viver de luz, ou o processo de iluminação interna, vem e é dirigido, coordenado, organizado pelo nosso Senhor, o Sol. É por isso que as grandes civilizações maias, egípcias e muitas outras cultuavam o Sol. O Sol é a referência para nós. O Sol é, para nós, o nosso meio de comunicação com a galáxia. O Sol é, para nós, o nosso meio de comunicação com o universo.
Da mesma forma como existe um sol aqui em cima de nós, nos iluminando, existe um sol no nosso coração. Encontrando o sol no nosso coração, nós nos comunicamos com Micael. Porque da mesma forma como nós temos um Cristo em nosso coração, também o sol é um Cristo. E a comunicação é instantânea. Não tem aquele problema da velocidade da luz que demora 8 minutos para chegar lá, tá? A velocidade é instantânea. É na velocidade do pensamento. Assim também nós podemos comunicar com o nosso ser. O nosso ser, ele está presente em nós, e está presente na galáxia, e está presente no universo. Muito provavelmente a nossa origem é de outra galáxia, e talvez até de outro universo. Como é que nós vamos conhecer esse Cristo íntimo? Como é que nós vamos conhecer o Cristo solar? Como é que nós vamos ter essas coisas de forma palpável? Como é que nós vamos vivenciar isso? É necessário, urgente e imprescindível conhecer a alquimia sexual. A alquimia sexual é a transmutação das energias de base. Isso é a referência, é a essência de todo um trabalho interno. É muito importante que vocês façam a leitura do livro Matrimônio Perfeito. Muito importante. Lá está todas as bases da transmutação sexual. Para isso é necessário vontade, fidelidade à sua energia. Todos nós nascemos com baterias de energia. Baterias que estão aqui, no nosso corpo. A bateria intelectual, bateria emocional, instintiva, motora. Essas baterias, elas funcionam de forma que vai gastando ao longo do tempo. No entanto, se você preserva a sua energia vital, se você preserva as suas baterias, você pode ter uma vida mais longa. O seu corpo pode durar mais. Um corpo lemuriano praticamente durava 2000 anos. Era comum. Um corpo atlante poderia durar 300 anos ou um pouco mais. Eles fizeram algumas experiências com glândulas e daí fazia o corpo durar um pouquinho mais. O nosso corpo pode durar naturalmente 300 anos. No entanto, hoje a gente vive 100, 80 ou menos. Isso é devido ao nosso desgaste de energia. Aprendendo a equilibrar as energias, aprendendo a transmutar as nossas energias, o nosso corpo pode viver mais também. Esse trabalho é feito com a Mãe Divina. A Mãe Divina é uma energia que está aqui e agora dentro do nosso corpo. Ela vai da base da coluna até o topo da cabeça. Ela é representada nas culturas antigas, nas culturas egípcias, por exemplo, na cultura egípcia, como a serpente que sai pela cabeça. Ela é representada também na cultura maia como serpente. Devi Kundalini, então, é um nome que foi dado para ela. Mas ela tem muitos nomes. Basicamente, aqui nós vamos tratá-la como Mãe Divina. É o aspecto feminino do nosso ser. O nosso ser é completo em todos os aspectos. Assim também tem um aspecto feminino. O Cristo íntimo em nós. O Cristo íntimo em nós vive no nosso coração. Por onde passa o sangue arterial, no ventrículo esquerdo, num local muito especial, existe um átomo do nosso Cristo íntimo. Esse átomo passa as informações do mundo do Cristo para nós. É imprescindível que nós descubramos e meditamos nesse Cristo íntimo para receber informações. Tenho para vocês também aqui, que é os exercícios que nós vamos passar, as leis da renúncia e do perdão. O resgate e a limpeza de memórias e a remoção de implantes. Essa também é uma das bases do nosso trabalho interno. Fazer limpeza de implantes. O que é isso? Em outras épocas, em épocas que nós estávamos ainda mais degenerados do que hoje, poderíamos dizer, na época dos homens das cavernas, que nem faz muito tempo, em torno de 30 mil anos, certos seres
esses seres espaciais, passando aqui pelo nosso planeta, resolveram nos ajudar de alguma forma. Não com má intenção, de forma alguma. E eles começaram a colocar implantes em nós. Então, a ira é um implante, a raiva é um implante, e assim por diante. Muitos comportamentos nossos são implantes. De que forma que eles são implantados? São implantados nos corpos superiores. Não é só essa constituição física que nós temos. Nós temos a constituição astral, que é uma outra dimensão, a constituição mental, que é uma outra dimensão. Então, esses implantes são colocados no plano mental ou são colocados no plano astral e se materializam no plano físico. Esses implantes precisam ser removidos. Nós temos implantes sérios, como vícios. Nós temos implantes relacionados à questão sexual, que nos prejudicam muito gravemente. Então nós temos diversos implantes que foram colocados para, de alguma forma, causar benefício, mas que hoje, no nosso processo de evolução espiritual, causa dano. E é necessário que, conscientemente, a gente remova esses implantes. Para isso, é necessária uma decisão, é necessário compreensão, é necessário discernimento. E, resumindo, em uma única palavra, é necessário consciência. A consciência é algo que cada um de nós precisa despertar. A consciência, muitos de nós achamos que nós temos consciência dos nossos atos. De fato nós temos, mas é uma consciência parcial. Por exemplo, é necessário que nós conheçamos as nossas vidas passadas, temos consciência das nossas vidas passadas. Alguns de nós não têm. Então, é necessário despertar a consciência nesse ponto. É necessário despertar a consciência nos outros planos vibratórios, por exemplo, no astral. Muitos de nós têm aflições no astral, no corpo astral, né? A parte emocional, e não sabem, então é necessário despertar a consciência nesse plano também. Então a consciência é algo que se desperta aos poucos, com o trabalho interno. É necessário despertar a consciência para conhecer também que o Cristo é algo que vive em todas as pessoas. O Cristo vive nos minerais, nos cristais. O Cristo vive nas plantas. O Cristo vive nos animais. O Cristo vive em todo o sistema. Nós temos como o nosso Cristo mais próximo, em termos de estrela, o nosso Sol, Micael. Mas existe também um Cristo regional, que é Alcione. Alcione tem um papel importantíssimo nesses momentos. Existe em torno de Alcione os anéis de Alcione, que são formados de partículas, chamadas elétrons, só que quebradas. Essas partículas elétron quebradas não existem aqui no planeta Terra. Nenhum cientista conseguiu ainda quebrar o elétron. Isso é algo até que, colocando aqui a minha opinião, é melhor que não aconteça, porque quebrar o elétron é um problema seríssimo, né? Nós fizemos isso na Atlântida, e os desertos são a consequência da quebra do elétron, né? O mau uso da quebra do elétron pode gerar consequências catastróficas, envolvendo até o plano espiritual. Agora, o elétron, quando ele é quebrado, ele libera de dentro dele fótons. O que são fótons? Partículas de luz de elevada vibração. Esses fótons vão fazer toda a mudança na natureza. Esses fótons estão chegando aos poucos pelos anéis de Alcione. Em bem pouco tempo nós vamos entrar em 100% dos anéis de Alcione. Os anéis de Alcione funcionam de forma vibracional. Então hoje ele está mais ou menos nessa altura, pensando em termo vibracional. Quando ele chegar aqui, ele vai atingir todos os nossos plexos. Então ele está atingindo o primeiro plexo, o segundo plexo, sempre pensando de forma vibracional, não de forma espacial. Quando ele chegar nesse plexo, ele vai atingir o coração. Quando chegar nesse plexo, vai atingir o plexo da garganta. E quando chegar aqui em cima, então, os anéis de Alcione vão estar instalados de forma 100%. Os anéis de Alcione vão produzir uma transformação na natureza. Os anéis de Alcione vão produzir o que nós chamamos de era de luz, os 2000 anos de luz, muito profetizado por algumas
religiões. Então, Alcione é também um Cristo regional. Tal como é abaixo, é acima, similar ao que é, o que está na Terra está no céu. Então, da mesma forma como existem átomos e moléculas, também no universo existem sistemas solares, que têm a configuração muito próxima de um átomo, e sistemas de sóis, que têm uma configuração similar à de uma molécula. A meditação no coração, na intuição, a meditação no coração tem a função de abrir a intuição. De todos os nossos dons, que nós temos os 5 básicos, né? A visão, a audição, o tato, o paladar, e qual que faltou? O olfato. Esses são os 5. 5 que nós usamos mais ou menos, porque tem algumas pessoas que já necessitam de óculos, outro de aparelho de surdez. A gente nem está usando os 5 muito bem. Além desses 5, nós temos outros 7 que necessitam despertar. Desses 7 que necessitam despertar, a intuição é o mais importante para esse momento. Porque a intuição vai dar um direcionamento dentro daquilo que nós precisamos. A intuição traz para nós a informação imediata. Muitas vezes, com certeza, sem interferência da mente. Ela é muito mais rápida. E é isso que nós precisamos nesse momento. Tomar decisões rápidas. Nós temos, então, para 2012, que eu coloquei ali, o ano do contato. Que contato? O contato com o ser galáctico chamado Sirius. Sirius é para nós considerado o Cristo galáctico. O Cristo galáctico vai fazer um alinhamento de todo o seu sistema, ou seja, de toda a galáxia. E o nosso Sol, Micael, faz parte desse sistema. Então nós também seremos alinhados. Esse alinhamento é feito por um pulso eletromagnético de altíssima potência, algo inimaginável para nós. E é por isso que em 2012 nós temos para vocês a proposta da preparação de Natal. A preparação de Natal é um momento muito especial que já foi vivido 2 vezes, em 2004 e 2008. É um grupo de pessoas que vai num local específico, no caso aconteceu na chácara da Nazilda, tá? Para vivenciar a experiência do jejum. E a nossa ideia é conciliar o alinhamento galáctico com o jejum. Para formar dentro de nós o ser. Formar dentro de nós a estrela. Encontrar a nossa estrela. Muitos de nós buscamos iluminação. Muitos de nós buscamos encontrar a nossa estrela. Muitos de nós buscamos encontrar o nosso ser, o nosso nome interno e tudo mais. A proposta é, no momento do alinhamento galáctico, nós estarmos disponíveis para esse nosso alinhamento interno também. E a maior forma de renúncia possível para qualquer ser humano neste momento é o jejum. Então, por isso o jejum. Vamos entender um pouco as faixas de vibração. É necessário que nós compreendamos as faixas de vibração para vocês entenderem o que é o elemento denso e como é que ele surge. Nós temos aí faixas de vibrações lunares, ergos, defeitos, agregados psicológicos, ou na visão atual, que eu quero passar para vocês, elemento denso. E nós temos as vibrações superiores. Essas vibrações de tipo lunar também pode ser representada como abaixo desse solo aqui. Então nós temos várias vibrações que estão abaixo, que pegam os plexos de baixo. As vibrações superiores pegam os plexos de cima. Então nós temos Sol, a energia solar, arcanjos, anjos, mestres, seres de luz, virtudes. Então nós somos completos, nós podemos receber vibração tanto de baixo quanto de cima.
E é importante que vocês entendam que não existe absolutamente nada de bem e nada de mal aqui. O bem e o mal é a grande ilusão desse sistema. Nós estamos aqui para aprender. E o que nós queremos é a experiência. Nós não temos nenhum... todo o bem e mal formado na nossa mente, na nossa psicologia, é, de certa forma, também um implante. Essas percepções internas do universo, como é que elas ocorrem? É possível perceber e sintonizar qualquer vibração emitida pelo universo? O que vocês acham? É possível? Se é possível, por que a gente nesse momento não está sintonizando essas vibrações? Por que eu não converso com os anjos, com os arcanjos, ou mesmo com o outro lado, né? Com demônios, por exemplo? Aqueles que a gente chama de demônios, mas não é bem assim. O que acontece? Acontece que as nossas percepções foram limitadas. Nós estamos na experiência da limitação. Nós criamos a limitação. E agora, nós vamos criar a não limitação. Nós vamos ser ilimitados. É necessário e urgente que nós compreendamos isso. Nós reclamamos do sistema. O sistema é isso, o sistema é aquilo, o sistema financeiro, o sistema... Nós criamos tudo isso. Isso aqui é tudo criação nossa. Isso aqui é um jogo de xadrez. Isso aqui é um quebra-cabeça que nós estamos montando há milhares de anos. Essa eu já falei. O que é um elemento denso? E por que ele está agindo dentro dos seres humanos? Por que as pessoas falam em pecado? Por que as pessoas falam em defeito? Por que as pessoas falam em ego? Por que eu estou falando em elemento denso para vocês? Qual o fundamento disso? Como um ser humano pode subir ou descer níveis vibracionais? Como nós podemos acessar essas frequências? Nesse ponto entra a questão das percepções extrasensoriais. E isso, vocês podem estar pensando assim, mas do que esse rapaz está falando? Ele está falando de clarividência? Não tem clarividência. Ele está falando de intuição? Não tem. Está falando do quê? De sair em corpo astral? Não sei sair em corpo astral. Acontece que todos vocês têm. Todos vocês têm as percepções. Nós estamos com certos filtros, uns preto, outro azul, que impedem a nossa percepção. Mas todos vocês têm. É necessário que vocês compreendam isso, para vocês se recordarem que vocês são divinos. Para vocês se recordarem de que é o momento do despertar, é o momento de acordar. Então vocês têm sim condições de acessar essas frequências. Vocês têm sim condições de despertar a consciência. Vocês têm essa capacidade. O ser de vocês, para colocar vocês aqui, vamos dizer assim, em termos humanos, dá o maior trabalho. Tá? O nosso ser, para trazer a vida para um corpo humano, exige muito energia, muito conhecimento. Cada um de vocês é um ser divino de extrema capacidade, de grande expansão no universo. No entanto, vocês se esqueceram disso. Nós somos seres esquecidos, seres apagados. É necessário que agora nós nos iluminemos. É necessário que acordemos para esse momento especial. Então eu digo para vocês, não é o universo que se esconde de nós. Ele sempre esteve aberto e disponível. Às vezes a gente fala assim, o cientista descobriu tal coisa. O sentido de descobrir é mais ou menos como que tirar a toalha, assim. Ele já estava lá, ele só revelou. Então a mesma coisa acontece com nós. Todas as coisas que nós precisamos já está dentro de nós. A gente só precisa tirar a toalha, só precisa tirar o véu. Precisamos apenas visualizar novamente aquilo que nós já conhecemos. Nós estamos, de certa forma, condicionados pelos implantes, enfrascados dentro desse condicionamento humano. Nós vivemos e seguimos os padrões desde a infância. A nossa cultura é limitadora.
Quando a gente fala de Deus, a gente fala assim, aquele que está lá em cima. Já viram essa expressão?